Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp agora vai conversar com o Antônio Barra, que é diretor-presidente substituto da Anvisa, né? Nós vamos falar aí de um assunto do momento, que é a suspensão dos testes da vacina de Oxford, né? Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Meus cumprimentos aos nossos irmãos do Estado de São Paulo. Presidente, justamente nesse momento, né, que se falou da suspensão, de uma reação adversa, então, de um dos voluntários lá no Reino Unido, como está a situação aqui no Brasil dos voluntários, o que a Anvisa tem a dizer para quem está ouvindo, vendo a gente agora? É muito importante frisar que a notificação ela é obrigatória quando há evento adverso grave. E, nesse contexto, aqui no Brasil, até o presente momento, nenhum dos voluntários testadores apresentaram evento adverso grave, o que é um cenário, eu diria, bastante favorável para os nossos voluntários aqui no Brasil. E, em relação ao evento adverso grave reportado no Reino Unido, tivemos a notícia de que ontem o comitê independente que faz a análise desse fato esteve reunido e esperamos ainda para hoje alguma comunicação deles a respeito do prosseguimento ou da manutenção da suspensão. Como é que fica, nesse momento, então, a suspensão da vacina? Isso atrasa muito o início aí da aplicação da vacina. Está todo mundo esperando, contando com essa vacina o mais rápido possível, né? O que isso impacta em termos de finalizar o estudo, né? Quantos meses a gente atrasa? Vai depender ainda, não se sabe. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Perdão, eu não gravei o seu nome. Luciano está falando aqui, Luciano Teixeira. Ok, Luciano, desculpe, então não tinha registrado. Luciano, eu não diria atrasa em muito, eu não colocaria essa qualificação do muito. Por hora, é difícil dizer o quanto representará de atraso. O que temos, sim, está parado. Então, desde que tivemos a notificação às 19 horas de anteontem, estão parados os testes, eles não estão prosseguindo. Agora, como coloquei, não é? Teve ontem a reunião desse comitê independente, então esperamos o quanto antes alguma orientação no sentido de que deva prosseguir ou deva ser feito algum ajuste. É claro que todos estão focados em otimizar o tempo para que as respostas venham o quanto antes. É a preocupação de todas as plataformas vacinais em desenvolvimento no Brasil, tanto da Oxford, que é o foco da nossa entrevista de agora, e com certeza o foco também da Sinovac sendo desenvolvido em São Paulo, e as outras duas. E, Antônio, até nesse sentido, né, os voluntários, até a Unifesp, nós lemos aqui agora há pouco uma nota da Unifesp com relação aos voluntários que ela está testando, que eles já tomaram as 2 doses e que, nesse sentido, então, a atividade continua. Qual a orientação da Anvisa, então, para a Unifesp, que testa aqui no estado de São Paulo, para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e os outros testantes aqui no Brasil, desse momento? Precisa continuar analisando, se tiver algum caso, reportar com urgência à Anvisa? Como é que funciona esse processo para as pessoas entenderem? Excelente pergunta. E essa pergunta ela vai ao cerne de um dos fatores que é primordial no dia de hoje, no desenvolvimento científico de qualquer item, qualquer medicamento, qualquer produto. É a comunicação a tempo e a hora. Para que os senhores tenham a ideia, na noite de anteontem, por volta de 19 horas, todos nós estávamos em contato de viva voz, ao telefone, Fiocruz, Anvisa, diretoria número 2 da Anvisa, que trata diretamente do desenvolvimento vacinal, e essa comunicação ela segue diária. Nós estamos sendo atualizados a tempo e a hora. Eu citei aqui para o Luciano, né, essa reunião de ontem do Comitê Independente que investiga
os eventos relacionados a esse evento adverso que ocorreu no Reino Unido, e hoje, inclusive, teremos, não aí com a AstraZeneca nem com a Universidade de Oxford, mas com a irmã da Anvisa lá no Reino Unido. A agência regulatória inglesa estará em contato conosco hoje à tarde para que possamos ter as últimas atualizações desse tema. Então, eu digo para o nosso ouvinte, o nosso espectador, de que a comunicação institucional ela está se dando de maneira fluida e tempestiva. Na hora que os fatos acontecem, todos ficam sabendo e as medidas são tomadas, inclusive como essa que tomamos em relação à suspensão temporária, esperamos que seja, claro, temporária, dos testes do estudo clínico fase 3 aqui no Brasil. Antônio, a curiosidade de todo mundo nesse momento é saber qual foi essa reação adversa, né? Que parece que é uma voluntária aí que não tomou placebo. Eu estava vendo aqui as notícias enquanto você respondia. Não sei se eles divulgaram, vocês procuraram saber. A gente tem informações sobre isso? Temos sim, nós temos informações iniciais que, logicamente, serão tornadas mais robustas ainda hoje, tanto por esse contato com a agência reguladora inglesa, como também o retorno que certamente teremos do comitê independente. Ao que temos notícia, tratou-se de uma reação de sede neurológica, do sistema neurológico, que é um processo inflamatório de medula, que pode cursar, eu reitero muito essa palavra, pode cursar como reação vacinal, motivo pelo qual precisa ser exaustiva e completamente estudado para verificar se há o nexo causal, ou seja, se é causa realmente da vacina que tenha sido ministrada. É importante lembrar que essa situação neurológica que relatei, essa inflamação, ela pode ocorrer causada por outras coisas, por outros fatores. Então, não podemos, logo de plano, dizer que tenha sido causado pela vacina, motivo pelo qual o protocolo de desenvolvimento vacinal, a bem da segurança do nosso paciente, ele contempla um comitê independente. É um comitê que não tem nenhum membro do laboratório, não tem nenhum membro da agência, não tem nenhum membro que tenha interesse direto no desenvolvimento. É um comitê completamente autônomo que terá, claro, a isenção de emitir o seu parecer conclusivo. Então, nesse momento, Antônio, é de parcimônia, de se esperar essas reuniões e essas informações que o senhor disse que hoje vocês terão lá do Reino Unido, para se entender o prosseguimento desse momento da vacina, né? É preciso ter cautela nesse momento, é isso? Perfeito. Você citou duas palavras que são capitais nesse momento: parcimônia e cautela. É óbvio que todos nós estamos desejosos por ter uma resposta vacinal pronta o quanto antes. Se dependesse da vontade de todos, já estaríamos aí com muitas vacinas prontas. Mas a questão não é só a vontade. Nós temos que ter um compromisso inquebrantável com a segurança. Nós não podemos, a bem de resolver um problema, criar outro problema, eventualmente ainda mais grave. A única motivação que deve existir para o acelerar do desenvolvimento vacinal ou medicamentoso em relação a esta doença ou a qualquer outra é a motivação da ciência. Não pode haver nenhuma outra motivação. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estará sempre estribada na motivação científica. Portanto, utilizando as palavras que você elencou com muita propriedade, parcimônia e cautela. Não podemos abrir mão da segurança. Tá certo, bem, o Jornal da Rede Alesp agradece aí o Antônio Barra, diretor-presidente substituto da Anvisa. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado à senhora também. A Anvisa agradece a oportunidade. Desejamos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana para os nossos amigos do Estado de São Paulo e da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente.